Então, boa tarde, pessoal. Hoje, dia 11/9, às 16h04 da tarde, nós vamos fazer uma live agora da disciplina de Bioquímica. Temos várias cidades e a gente ficou sabendo agora que vários alunos não poderiam participar devido ao horário. Então, a live do mês que vem, a gente vai tentar colocar aí depois das 19, para que todo mundo consiga participar. Acredito que vários vão estar assistindo essa transmissão depois, né? Então, eu sou a professora Elaine e o professor Reinan, nós somos os dois autores da disciplina e estaremos aqui com vocês hoje. Reinan. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje. Obrigado, professora Elaine, aí pela disposição também e por sempre estar juntos aí nesse trabalho. Então, gente, eu sou o professor Reinan, sou farmacêutico de formação, especialista em análises clínicas e mestrando em administração. Hoje eu vou estar aqui passando um pouquinho para vocês uma base de introdução. Tentei fazer um resumo bem clássico mesmo, bem breve para vocês sobre o que é a bioquímica, afinal de contas, e depois a professora Elaine aí vai estar junto com vocês, respondendo as atividades, tirando todas as dúvidas, para que nós possamos aí dar encaminhamento melhor para a disciplina. Quando a gente sempre fala em bioquímica, a gente assusta, né? Porque bioquímica, ela vem aí da base de duas disciplinas muito pesadas, que é biologia e a química. E ainda, sem deixar de pontuar, que a bioquímica puxa um lado ainda para a química orgânica, se a gente for trabalhar com ela mesmo ao pé da letra. Então, o que a gente vai tentar colocar dentro da disciplina para vocês? Um pouco da parte mais da biologia, um pouco mais do que dentro de um biólogo, o que geralmente dentro da função para as próximas disciplinas vocês vão precisar utilizar dessa disciplina. Tentamos trazer isso de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais didática, vamos pontuar assim, para que vocês possam entender melhor. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui, só um momento. Tá dando para ver aí, Elaine? Tá tudo tranquilo? Tá sim, meninos. Vocês conseguem ver o PowerPoint? Fabrícia, Carlos, Viviane? Estou vendo. Ah, então tá beleza. Vou deixar meu microfone desligado, Reinan, tá? Para não dar interferência. Depois qualquer eu ligo. coisa que chamo aí, tá bom? Tá bom. Pessoal, qualquer coisa pode interromper também, pode parar para tirar dúvidas, mas no final a gente vai tentar esclarecer isso um pouco para vocês de uma forma mais ampla. Esse slide ele foi até compartilhado com vocês, eu acredito que a professora Elaine tenha colocado na nossa pasta, sobre fundamentos de bioquímica. Porque quando nós falamos em bioquímica, nós vamos ponderar duas principais bases. A palavra bio, que vem de vida, e a química. Ou seja, dentro da bioquímica, nós vamos estudar a química da vida. Como que a gente estabelece melhor sobre o que era a química da vida? Quando a gente trabalha sobre química da vida, nós vamos sempre lembrar que dentro das nossas células, nós temos a constituição básica de estruturas moleculares. Então, a bioquímica, ela vai descrever a nível molecular as estruturas, mecanismos e processos químicos presentes em todos os seres vivos. Então, tudo que a gente coloca como um ser vivo, ele vem a partir de um aspecto molecular, onde origina a vida. Então, a química da vida, ela vem por duas bases. Por base de transformação ou por base de reprodução. Quando nós estamos falando sobre transformação ou reprodução, nós estamos colocando aí como principal fator os processos onde nós, seres humanos, por exemplo, temos as condições de nos reproduzir. Então, nós somos seres que a nossa química da vida ela é estabelecida por um método de reprodução, onde gametas, masculino e feminino, eles são fecundados para gerar um novo ser, e esse novo ser vai projetar novos aspectos químicos, onde vai gerar uma vida.
Mesma coisa acontece para outros organismos básicos, que eles fazem esse processo por método de transformação. Qual a diferença, na realidade, entre uma reprodução e uma transformação? Então, no método de reprodução, geralmente você trabalha com essa possibilidade de ter gametas, que é o exemplo do ser humano. Os métodos de transformação, eles podem acontecer por uma reprodução binária, por exemplo, onde nós temos a transformação de micro-organismos que acontecem de uma forma mais simples, de uma forma mais básica. Então, a química da vida, ela vai estar dentro desses dois aspectos gerais e elas podem ter aí, dentro desses processos, várias bases para poder chegar a esse dinamismo. Então, quando a gente fala de química, nós podemos fazer uma pergunta e, a partir dessa pergunta, nós vamos pontuar melhor esse conteúdo. Então, vamos lá. Como as estruturas supramoleculares levam à existência de organismos com células, tecidos e órgãos? Alguém pode aí ajudar a responder? Quais são as estruturas supramoleculares que vão levar à existência de organismos como células, tecidos e órgãos? E aí, gente, participando, eu acho que vai ficar bem mais envolvente, hein? Carlos, Sinomar, Fabrícia. Eles ficaram tão em silêncio agora, né? Não. Vamos, meninos. Parece que ficou só eu e você, Elaine. A Fabrícia falou que está sem microfone, mas escreve aí no chat. Um de cada vez, obrigada. Vamos lá, eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês vão me interrompendo, é melhor. Mas podem participar, gente. A gente gosta dessa interação, mesmo que seja pelo método à distância. Então, como as estruturas supramoleculares levam à existência de organismos com células, tecidos e órgãos? Então, gente, nós quando colocamos esse processo, ele vem a partir do processo de organização celular. Ou seja, nós temos aí as células, que essas células elas têm condições de reproduzirem para virar seres vivos, e são eles que vão dar base para a química da vida, ou seja, são eles que vão dar condições para os métodos de formação por transformação ou por reprodução. Hoje, as nossas bases celulares, nós temos aí, para resumo de biologia, células procarióticas e células eucarióticas, que diferenciam-se entre si, basicamente, pelo núcleo, onde vai conter todo o material genético delimitado por uma membrana. Então, o núcleo das células eucarióticas, ele possui essa membrana envolvente, onde ele contém ali todo o material genético de DNA, RNA, proteínas que vão ser codificadas, que vão facilitar para formar um novo ser vivo. Um exemplo de célula eucariótica somos nós, seres humanos. Já as células procarióticas, elas geralmente contêm o seu material genético envolto dentro do citoplasma, e geralmente os cromossomos, eles são múltiplos, ele não tem um único DNA ou um único RNA, ele contém vários cromossomos, e esses cromossomos é que vão gerar essas novas células. Um exemplo de células procarióticas que nós podemos aí citar, tem alguns micro-organismos aí que vão estar presentes dentro desse aspecto. Quando a gente fala de organização celular dos seres vivos, nós ainda colocamos aí o nível hierárquico. Então, nós temos a célula, e essa célula, elas vão ter por condições formarem os sistemas orgânicos. Mas, para elas formarem os sistemas orgânicos, elas vão ter como base o tecido. Então, as células formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema. E esse núcleo de sistemas, esse grupo de sistemas, vamos falar assim, vai formar um nível hierárquico, que aqui no caso da planta. Olha só, vamos pegar essa árvore. Então, a árvore, ela possui várias organelas dentro das células que vão fazer a composição da célula vegetal. Esse grupo de células vegetais vão formar, por exemplo, o tecido foliar, que vai estar presente aonde? Na folha, que é o nosso órgão, e esse órgão ele vai estar presente junto aos outros órgãos para formar o nível hierárquico. E nós temos aí flores, caule, frutos.
Então, a raiz, que fazem a composição total da árvore. Esse mesmo nível hierárquico, nós podemos citar os seres humanos. Os seres vivos, de uma forma geral, todos eles são constituídos por essa célula. Então, a célula de um corpo humano, ela vai ter formação ali por base as moléculas de DNA e RNA que vão estar presentes dentro do seu núcleo. Um grupo de células formam um tecido, um grupo de tecidos, o órgão vai estar presente dentro do sistema e um grupo de sistemas vai formar o corpo humano. É bastante interessante relembrar que o que vem fundamentado de tudo isso é a primeira molécula, que é a molécula de DNA. E é uma molécula recente, né, digamos assim, de descoberta, onde seus estudos ficaram mais, vamos falar assim, alicerçados a partir de 1850, onde conseguiu-se ali detectar essa base sobre as diferentes bases aí do DNA e do RNA. Dando continuidade ao processo de fundamentos da bioquímica, pergunto aí... Oi. Volta esse, só para eu fazer um paralelo com os meninos. Isso. Sim. Meninos, olha só. Na bioquímica, o Renan fez até onde a gente para em organismo, em corpo, em um indivíduo, né? Semestre que vem, vocês devem ter ecologia. Então, essa organização da vida vai continuar. Um conjunto aí de pessoas, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Então, isso aí vocês vão continuar na ecologia até biosfera, tá? Eu acredito que vocês ainda vão ter ecologia, mas vocês ainda vão ver muito esse slide, esse nível de organização da vida, tá? Então, lembra que uma disciplina depende da outra. A disciplina de bioquímica é a disciplina básica, né, Elaine? Todos os cursos aí, tanto da área da saúde, quanto os cursos das biológicas, até para algumas engenharias também, porque ela vai trazer justamente essa base de entender como que vem o ser vivo, a sua base, para entender quimicamente falando, a partir de um processo extracelular. É até bom, Reina, que os meninos perguntaram assim, professora, por que teve muita questão, muito questionário, não teve fórum? Pessoal, se a gente colocasse fórum, não ia adiantar. A matéria de bioquímica, vocês vão precisar para fisiologia, vocês vão precisar para ecologia. Se a gente não abordasse tudo, a parte principal da matéria, isso que a gente abordou, né, Renan? O principal do principal, tinha muita coisa. Então, por isso que os questionários de vocês, eles são maiores, que a gente tentou colocar lipídios, DNA, sempre as partes mais importantes. Mas tem muita coisa que nas outras disciplinas vocês vão estar precisando da bioquímica, tá? Sim. Vai lá, Renan. Vamos lá. Então, a partir desse processo, quais são as estruturas químicas dos componentes dos seres vivos? Então, vamos lembrar lá da química básica. Eu acredito que vocês já tenham tido aí a química. Ela é uma disciplina essencial aí dentro dos cursos. E nós temos aí como a química básica que dentro vamos colocar aí da tabela periódica, existem vários elementos químicos que vão compor a vida. Se a gente pegar na tabela periódica, os principais elementos químicos que compõem a tabela e que estão em presença em quase 99% dos seres vivos são oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. São os 4 elementos básicos. Esses 4 elementos básicos, eles vão compor as principais moléculas químicas, e essas moléculas químicas é que vai fazer a composição dos organismos vivos. Exemplos. Se a gente for pegar uma hierarquia estrutural de uma célula, lá na célula nós vamos ter, olhando aqui da direita para a esquerda, nível 1, unidades monoméricas. Então, esses elementos químicos que vêm antes do nível 1, oxigênio, hidrogênio, carbono, eles vão compor essas unidades monoméricas, que as 4 bases são nucleotídeos, aminoácidos, lipídios e os glicídios. Então, essas unidades monoméricas, elas vão ser base para a formação e composição de macromoléculas. Então, nós temos monomoléculas, que são moléculas mais simples, que compõem as macromoléculas, que são as moléculas compostas por várias monomoléculas. Então, por exemplo, os nucleotídeos formam o DNA.
Os aminoácidos formam as proteínas. Os lipídios, pessoal, ele é um composto totalmente diferente dos demais compostos, porque ele contém várias bases monoméricas para a sua composição. Mas, geralmente, eles já entram como uma macromolécula base. Porque, por exemplo, várias moléculas de proteínas podem, sim, produzir lipídios. Várias moléculas de carboidrato, quando a gente come muito, o que é que ele vira no nosso corpo? Gordura, vira lipídio. Então, essas moléculas bases, elas vão formar as macromoléculas. As macromoléculas vão formar complexos supramoleculares, por exemplo, vários compostos de DNA formam um cromossomo. O cromossomo é onde vai ter todas as características, por exemplo, de nós, seres humanos. Várias moléculas de proteínas, aminoácidos e lipídios vão estar presentes, por exemplo, na membrana plasmática. Se a gente for pegar uma célula vegetal, ela é constituída por parede celular, que é um complexo supramolecular, que vai ter dentro da sua processo celulose, que é uma macromolécula, e a celulose é formada por várias moléculas de glicose, ou seja, glicídios, que são as monomoléculas. E todas essas bases, elas vão estar compostas e constituindo a célula e as organelas. E um grupo de células e organelas voltam lá, lembrando o que a gente viu aqui agora há pouco, um grupo de células e organelas, elas viram tecidos, os tecidos vão virar órgãos e os órgãos vão virar sistema. Então, pessoal, quando nós falamos da bioquímica, o que a bioquímica ela vai trazer como principal base de constituição? Justamente o estudo da composição química da célula, ou seja, precisamos que vocês, ao terminar a disciplina de bioquímica, tenham entendimento sobre as principais macromoléculas, que são elas proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios, e como que elas vão estar compostas e vão realizar o que nós chamamos de metabolismo celular. O que é metabolismo? Todos os processos químicos no nosso organismo. Então, vamos pegar lá desde um órgão sendo fecundado. Então, vamos pegar um bebê sendo gerado. Então, o bebê, quando ele vai passar por esse processo de reprodução, ele vai iniciar esse processo a partir de várias proteínas. Essas proteínas vão começar a fazer a formação ali da pele, dos cabelos, dos órgãos de uma forma geral, e até que ele esteja pronto para poder vir para a vida ao mundo. Então, quando a gente pega essa primeira base do bebê, esse processo de fecundação, ele vem a partir de processos químicos, a partir de processos de metabolismo celular. Então, como o organismo armazena e transmite informação necessária para seu crescimento e reprodução? Então, dentro da bioquímica, também nós precisamos entender como que esse organismo ele vai conseguir transmitir informação de um ser para o outro. Por exemplo, como que eu tenho as características necessárias do meu pai? Isso vem um pouco da genética. Beleza, a genética ela vai me explicar como que isso acontece de uma forma, vamos pontuar, de uma forma mais direta, mostrando aí, não tão direta, né, que genética não é tão simples assim, mas de uma forma mais, vamos pontuar, direto ao processo mesmo de reprodução. Então, ele a partir dos genes, a partir do processo de uma forma simples. Já na bioquímica, ele vai precisar mostrar isso a partir da formação dos nossos cromossomos, dos nossos genes. Então, o núcleo da célula é que vai conter toda essa base de composição, e a presença do núcleo é a principal característica que vai distinguir a presença ou não de um ser eucariótico, por exemplo, nós seres humanos. A maior parte da informação genética, ela está contida toda dentro do núcleo, e ela vem na forma de DNA, RNA e proteínas. Para que servem essas proteínas? Então, aqui, olhando para esse desenho aqui do lado direito, nós temos o núcleo. Dentro do núcleo, ele vai ter que fazer a formação de genes, que é esse número 5 aqui do lado total. Para chegar a um grupo de genes, o gene, na realidade, que é o nosso composto químico, ele vai ser um grupo de moléculas de DNA. Então, esse grupo de moléculas de DNA, ele vai estar sendo metabolizado constantemente para geração e produção do nosso organismo vivo. Dentro do núcleo da célula, pessoal, é que vai acontecer todo o processo de metabolismo celular pela transcrição do DNA
para os diferentes tipos de RNA. Então, aqui nós temos o núcleo. Dentro do núcleo, nós vamos ter uma molécula de DNA que ela vai ser desenovelada por uma cromatina. A cromatina é uma proteína que contém dentro do núcleo, ela vai pegar esse filamento de DNA que está em forma de alfa-hélice e vai desenovelar, ou seja, desenrolar essa molécula para formar o meu cromossomo. Esse cromossomo, um grupo de cromossomos vai formar os genes, e os genes é aquele que vai ser capaz de gerar todas as características dentro de um organismo vivo. Então, se a gente for pontuar, o núcleo da célula, ele vai ser composto basicamente por cromossomos, que contém uma longa sequência de DNA, que contém vários genes, e isso vai ser base específico para gerar as bases dos seres vivos. Então, o cromossomo, várias moléculas de DNA e várias moléculas genéticas. Eu acho bastante interessante a gente relembrar isso, porque a bioquímica, ela também dá base de estudo para algo que é hoje muito estudado dentro das áreas biológicas, que são as biotecnologias, né? O que então vem a biotecnologia? A biotecnologia é justamente quando a gente tem a capacidade, por exemplo, de pegar um cromossomo desse e fazer a sua diferenciação ou modificação, ou vamos falar assim, até mesmo a adaptação dentro de um processo. Então, se a gente pegar, por exemplo, aí plantas hoje nós temos plantas geneticamente modificadas. O que é uma planta geneticamente modificada? Se eu pegar uma melancia sem caroço, do tamanho menor, porque é mais acessível, com sabor melhor. Essa melancia ela foi modificada a partir dos seus genes. Ele foi lá, pegou cada quadradinho desse que tem aqui na imagem e modificou. Pegou o gene do caroço, retirou o gene porque ele queria uma melancia sem caroço. Então eu peguei o gene do sabor e coloquei mais sabor. Então a gente hoje, devido à biotecnologia, consegue se verificar e fazer os estudos, e tudo isso está envolto a partir do estudo do DNA, e esse DNA geralmente está presente no núcleo da célula. Para isso, geralmente as células realizam o processo que nós conhecemos como síntese proteica, ou seja, é o processo onde nós pegamos um DNA e geramos uma nova fita com o mesmo código genético. E esse código genético é o que vai estar aí formando e gerando novas proteínas. Essa síntese de proteínas, ela geralmente acontece em 3 fases. Primeiro, transcrição, depois tradução e depois reprodução. Ou seja, resumidamente falando, a síntese de proteínas acontece, eu pego um filamento de DNA e vou formar uma sequência de códons para formar uma nova proteína com o mesmo código genético passado. Então, isso daqui, ele vai, por exemplo, escrever, e vamos falar assim, deixar isso de uma forma mais ampla, os estudos da base genética de reprodução e transcrição dos organismos vivos. Ainda dentro da bioquímica, pode-se fazer várias outras perguntas, como, por exemplo, como as reações químicas são controladas dentro dos organismos vivos? Então, hoje, os organismos vivos, eles contêm várias enzimas. E essas enzimas são moléculas que são proteínas. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, essas enzimas, elas são capazes de controlar os nossos processos metabólicos. Então, se você tem ali reações ocasionadas por processos metabólicos, é capaz porque elas contêm enzimas. Além disso, vários outros processos também químicos envolvem dentro desses aspectos. Como, por exemplo, quando a gente fala que a pessoa contém vários hormônios. Os hormônios, eles também são controladores de processos químicos dentro do nosso organismo. A deficiência ou também a alta taxa desse dentro de um organismo vivo pode provocar alguns danos ao ser humano. Então, esses processos químicos, existem outras moléculas químicas que fazem o seu controle. Então, essas reações químicas que geralmente nós chamamos de metabolismo celular. Como os organismos extraem energia do seu ambiente para permanecerem-se vivos? Então, se nós pegarmos uma célula, aí vai depender do tipo de célula. Então, a gente também volta lá dentro da biologia celular. Células do tipo
Autótrofas ou células do tipo heterótrofas? Células do tipo autótrofas produzem sua própria energia. Células do tipo heterótrofas precisam de compostos químicos para produzir energia. Nós, seres humanos, somos seres heterótrofos e precisamos de quê? De alimento para compor a nossa base. De onde vem o nosso alimento? Por exemplo, de células autótrofas, como as plantas. O que contém na planta? Nós temos plantas com base de carboidratos, com base de proteínas, com base de lipídios. Nós temos aí a carne, de uma forma geral, os vegetais, as leguminosas. São eles que vão ser capazes de extrair esse material energético que o nosso corpo precisa para o nosso dia a dia. E como que todos esses processos que eu falei de uma forma bem resumida e bem simplificada, eles estão relacionados? Então, eu trouxe aqui o mapa metabólico humano para vocês entenderem o tão diverso e amplo que ele é. Então, o metabolismo humano, ele vai ser codificado por vários processos químicos e é neles que vão conter todas as bases onde nós precisamos realizar. Então, o metabolismo humano, ele acontece por 3 fases simples. Então, nós temos metabolismos de carboidrato, é onde vocês vão estar estudando aí os processos ciclo da glicólise, o famoso ciclo de Krebs. Então, a gente vai conseguir ver um pouco disso dentro da bioquímica. Talvez depois, Elaine, seria bacana a gente fazer uma aula bem mais à frente, só para a gente fazer um resumo sobre metabolismo celular. Nós vamos ter aí também metabolismo dos lipídios, metabolismo das proteínas e também os metabolismos das moléculas de DNA e RNA que nós falamos. E tudo isso forma o que a gente chama de mapa metabólico humano. Ou seja, gente, cada ponto desse daqui que está sendo apresentado, que parece realmente um emaranhado aí de moléculas e de nomes, ele é um processo químico que o nosso corpo realiza. Ele é, no caso, vamos falar assim, controlado por enzimas. Então, nosso processo metabólico, ele é um processo enzimático, onde essas enzimas, elas vão ajudar a controlar dentro de todos esses processos, todas as bases. Além dessas enzimas, gente, é bem importante lembrar que todo o nosso organismo, ele depende de 2 elementos químicos essenciais à vida. São eles, água e sais minerais. Então, para que tudo isso ocorra, esses 2 elementos químicos precisam estar presentes. Então, muitos deles, eles são produzidos pelo nosso organismo, muitos deles precisam ser adquiridos ou consumidos na alimentação, para que assim nós consigamos aí ter um processo metabólico suave, um processo normal de qualquer organismo vivo. Então, dentro dos nossos processos aí, dentro das nossas aulas, nós tentamos colocar isso daqui que eu estou tentando apresentar para vocês. Só ver se voltou aqui. Então, dentro das nossas aulas, nós tentamos colocar e levar para vocês um pouco de cada coisa desse daqui. Então, basicamente, cada slide desse, ele vem trazendo justamente, basicamente uma aula. Dentro do projeto aí da ementa da disciplina, ela está trazendo, por exemplo, o primeiro conteúdo que vocês veem justamente é água e sais minerais, para vocês entenderem o quanto que eles são importantes para acontecer lá no último conteúdo, que é o metabolismo celular. E eles vão sempre casar essas informações. Então, hoje a ideia foi justamente só trazer a ideia da disciplina para vocês, trazer o que vocês vão estar trabalhando aí durante esses dias. Me coloco à disposição, junto com a professora Elaine, para a gente estar participando, para estar tirando dúvidas sempre que vocês precisarem. E agora eu abro aí para a professora Elaine complementar o que eu falei um pouco. Oi, Reinan, obrigada. Para os meninos que entraram agora, que eu sei que vários estavam trabalhando, mandaram os recadinhos. O professor Reinan fez uma apresentação, meninos, dos princípios da bioquímica, a parte principal. E aí, a parte agora do tirar dúvidas, eu vou abrir as questões com vocês, aí vocês já ficam comigo. Reinan, eu sei que você tem aula do mestrado. Você já... Não, mas dá para ficar mais um pouquinho ainda, Elaine. Pode fazer. Então, meninos, a princípio, a professora Palmira disse que vocês teriam uma live por mês, né? E aí ela pediu para que eu perguntasse, ela acabou ela havia perguntado se a gente podia fazer a partir das 19. Nós vamos ver o melhor dia
porque parece que já está no calendário de vocês, para que a gente consiga fazer nesse período mais à noite, tá bom? Para o pessoal que entrou agora, que a gente ficou sabendo. Teve uma pergunta, deixa eu voltar aqui no chat, que alguém perguntou. Aqui. Pessoal, eu acho que a Fabrícia perguntou a diferença de transgênicos e OGM. Vamos lá. Todo organismo geneticamente modificado, quando a gente estuda a parte tanto na genética, da bioquímica, quanto quando vocês começam a aprender sobre genes, sobre DNA, vocês vão ver uma frase assim, ó. Todo transgênico é um OGM e nem todo OGM é um transgênico. O que é isso? Organismo geneticamente modificado. Então, quando a gente vê, deixa eu colocar aqui como mosaico, se vocês estão nos vendo, aí eu consigo ver a Maísa, consigo ver a carinha. Vocês podiam abrir, né, as câmeras para a gente ver vocês. Pintar o cabelo, colocar aí. Oi, Viviane, tudo jóia? É tão bom ver a carinha. Aí eu falei, oi, Viviane, ela saiu. Mas, vamos lá. Então, o organismo geneticamente modificado, ele é aquele organismo que eu vou modificar na estrutura, eu vou estar modificando no genótipo, eu vou estar modificando as características principais que ele vai ter ali em seu DNA, em suas características. Eu posso, por exemplo, o Reinan deu o exemplo da melancia, né? Vocês já viram a melancia sem semente? Vocês já viram a uva? Conversa comigo aí no chat, galera. Sim? Então, a gente observa vários alimentos que eles foram modificados do que é encontrado in natura, né? Que ele é encontrado ali na natureza daquela forma. Esse organismo geneticamente modificado, quando eu uso 2 genes, eu faço a junção de um DNA de uma espécie com de outra espécie, o que acontece? Ele é um transgênico. Então, por exemplo, vocês já viram falar do arroz dourado? Da Embrapa? Até eu não sei qual disciplina, não sei se foi a química, que a gente colocou um artigo falando sobre ele, mas olha só, o arroz dourado, eles retiraram o DNA, a parte principal lá do beta-caroteno da cenoura, até no artigo lá do doutor Márcio, né? Isso, dourado. O doutor Márcio, ele coloca lá que 70% do DNA, né, da cenoura, foi retirado principalmente das características da vitamina A e vitamina C. E ele foi colocado no arroz. E aí, eles criaram um arroz dourado, que ainda não está comercializando no Brasil, né? Mas na Embrapa, quem faz a visita já se alimenta dele. E ele foi colocado como 82% de substâncias a mais do que eu teria no arroz. Então, eles ainda colocaram a importância desse transgênico como algo que ajudaria na desnutrição da população, né? Da desnutrição daquela população. Já leio, tá? Quem é que é o contato? Conta para mim seu nome, para eu te responder. E aí, assim, imagina, criança não gosta de comer o arroz, né? E aí ela está alimentando, ela não gosta da cenoura, mas gosta do arroz. Então ela vai estar se alimentando daquilo ali sem ela saber que tem mais nutrientes. Muitos artigos, até no que foi colocado para vocês na outra disciplina, fala de híbrido, né? Que é quando eu coloco 2 espécies diferentes e ela gera um terceiro aí, deixa eu ver o que o Alan falou. Todos os transgênicos não podem gerar descendente serial. Isso. Este seria o problema do transgênico? Poderiam perder as sementes que produzem, deixando que dê as produzir para produzir transgênico. Uma das coisas que vocês vão discutir muito em evolução, dentro dessa parte do transgênico, é isso. A gente observa, vou dar um exemplo para vocês. Eles verificaram que uma espécie de um boi, que é o Shorton, parece o nosso búfalo, vocês já viram? É um marrom bem grandão, né? Parece o búfalo.
E aí eles viram que essa espécie ela era muito boa para carne, mas ela não consegue aguentar variação de temperatura. Então, por exemplo, um aquecimento global igual a gente está, ou se diminuísse a temperatura de uma vez, o que poderia acontecer? Esse animal poderia morrer, mas ele é ótimo para carne. Aí eles chegaram aqui no Brasil, eles viram o estudo com duas espécies, o zebu e o nelore, que é o normal que a gente observa. E aí eles juntaram as duas, né, o DNA de uma com a outra, e fizeram uma nova espécie que chama Santa Gertrudes. Essa espécie, ela é riquíssima em carne, ela é riquíssima em aguentar os parasitas, ela consegue, né, ter toda essa proteção e ainda consegue aguentar variação de temperatura. Então, vocês pensam como essa espécie, ela poderia ser mais comercializada que as outras duas? Então, é o que o Alan falou ali, ó. Pode deixar de produzir, né, aquela espécie que era pioneira, para que eu tivesse somente transgênico. Será se o cara tem o dinheiro, aquele produtor tem o dinheiro, e ele pode escolher uma espécie que ela consegue variação de temperatura e ela consegue aguentar parasitas e ela tem carne, se ele vai escolher a outra que tem alguns déficit? É lógico que ele vai querer algo que seja mais rentável para ele, né? Então, um dos exemplos também aí de transgênico que o Alan pediu lá em cima, vocês já viram falar do milho BT? Tem assim, vem milho, aí dentro do parêntese vem assim, BT. BT é de uma bactéria que chama Bacillus thuringiensis ou thuringiensis. Esse BT, o que eles fizeram? Retiraram o DNA dessa bactéria, certo? Colocaram para aquele milho, porque ele é altamente, a gente fala que ele repele, falando popularmente, ele repele tanto ervas daninhas, que a gente fala, peraí que a Ludmila quer entrar, e ele também tem a resistência, tá, a parasitas, a alguns fungos, algumas ervas, e dependendo do que for o BT, oi Lud, ele ainda consegue você a não ter a necessidade em si de você colocar agrotóxico. Então, tem vários hoje, tem a soja, que é colocado o DNA de outra espécie, que ela não precisa de ser utilizado mais, né, agrotóxico, porque ela vai repelir. Aí, o que o Alan colocou lá em cima sobre perder as sementes e reprodução, isso acontece também com as abelhas. Vocês aí da área da biologia, vocês devem estar lendo muito falar sobre a extinção das abelhas. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Que as abelhas de várias espécies, né, elas estão acabando, que tem risco de extinção. Tem uma que chama Apis mellifera, né, que é uma das principais espécies hoje que a gente tem, principalmente aqui em Goiás. Quando elas são exclusivas de algumas plantas, principalmente do cerrado, são endêmicas, o que acontece? Se elas passam por uma plantação, né? Isso, Carlos, passou também no Jornal do Campo. Eu não sei se foi nesse domingo ou no domingo anterior, no Jornal do Campo, eles passaram mostrando, né, que quando elas têm acesso a plantações que tem esse repelente, que foi essa modificação, né, no DNA, que é de um transgênico, da soja, ou do milho, ou de outra monocultura, possivelmente elas não resistem, elas morrem. Então, que estaria levando a uma extinção delas devido ao agrotóxico normal. E aí, questionaram também nesse artigo, né, nessa revista, o quanto a estrutura, né, da bioquímica do DNA é importante ser estudada. Vocês estão vendo aí toda hora passando na televisão a corrida para conseguir as vacinas, né, para o Covid. Vocês sabem o que é vacina? Vocês sabem? A vacina eu posso atenuar, né,
Eu posso atenuar o vírus, ele pode ser o vírus vivo atenuado, fraquinho, ou pode ser fragmentos desse vírus, que é preventivo, ele é colocado antes para que o seu organismo produza o anticorpo. Então, se eu tenho essa forma desse organismo, né, eu posso estar fazendo com que meu organismo produza um anticorpo, eu vou ter ali uma coisa, vamos falar assim, de prevenção. Se eu falar de soro, vamos pensar no soro antiofídico, tá? Que vocês adoram também mexer com cobra e tal, que vocês gostam de uma aula de campo. Então, a gente vai falar aí do antiofídico. Ele já é corretivo. Ele já vai ter a questão de você ter o anticorpo pronto, que ele já foi fabricado para ser aplicado quando você teve um incidente, por exemplo, quando você foi picado por uma serpente, ou vamos falar aí de outra doença. Quando a gente falar, então, de transgênico, lembra que essa modificação, tá? Que a base dela é o DNA, que é o gene, etc. Eu acho que eu respondi todas essas partes transgênicas que vocês colocaram, né? Deixa eu ver se eu deixei algum para trás. Não, não deixei. Então, olha só, pessoal. Oi, Carlos. Então, só para concluir aqui. Então, o transgênico, ele é aquele que tem... O transgênico é um ser que tem o seu DNA modificado a partir da inserção de um gene externo. Isso. Enquanto que o OGM tem o seu DNA modificado, mas não necessariamente a inserção de um gene externo, certo? Vamos pensar na melancia sem semente. Pode ser uma deleção, um silenciamento. Isso. Eu modifiquei o gene dela, né, na quebra da dormência da semente, certo? Então, eu modifiquei, ele é um OGM. Tudo bem? O transgênico é um OGM. Certo até aí? Só que nem todo OGM é um transgênico, porque eu posso modificar somente a minha melancia, eu posso modificar somente a minha uva, sem precisar de utilizar uma outra espécie. Então, o transgênico, eu tenho indivíduo híbrido, 2 espécies. O OGM, eu posso ter híbrido, como não? Eu posso só modificar ela para uma melhoria na minha produção. O que você falou, tá, Carlos? Que a Fabrícia entendeu também. Certo? Certinho? Só para fechar essa parte. Vocês fizeram uma atividade só o A01, não foi? Agora que vocês vão postar a 02. Me falaram, né? Algumas pessoas entraram em contato que tiveram problemas, parece que o livro não abria em alguma plataforma. Perguntei para o pessoal do Moodle e eles falaram que está normal. Então, assim, quem precisou, quem pediu os PDFs, eu mandei um recadinho para vocês me pedirem, quem quiser o material, tá? Mandei já para mais de 100 alunos. Professora, mas abriu, Carlos. Eu acho que esse problema é que quem usa o navegador Google Chrome, o Google, por si, a Google, ele impede o acesso a alguns tipos de materiais que não sejam licenciados. Então, por exemplo, a maioria dos livros da Guanabara Kugan e da Elsevier, eles vão ser travados só de você tentar abrir a partir do navegador do Chrome, que ele é da Google. A mesma coisa que acontece quando você tenta compartilhar esses livros a partir do Drive. Por mais que você tenha ele, você, que é o original da conta, consiga acessar, quem que não é o original da conta não vai conseguir. Eu acho que por isso que para o sistema deles tá tudo ok, mas para a gente não. Entendi. Mas aí, assim, para quem mudou de navegador, conseguiu abrir os livros do Leininger? Conseguiram? Vocês tiveram acesso ao material que está lá? Sim? Quem não tiver, me pede, tá? Que eu vou encaminhar para vocês. Eu sei que muitos estão sem acesso à biblioteca. Muitos não conseguiram ir à biblioteca, né? Mas eu acredito que com livro em PDF, mesmo que a gente saiba que não é o correto, né? Toda a parte ética, mas é a forma que dá para ajudar vocês. Na 02, deixa eu colocar ela aqui.
É um exercício sobre lipídios, não é? Deixa eu ver. Vocês já fizeram? Já começaram? Sim? Lude, no final, eu vou pedir de novo para você para eu poder copiar seu e-mail, tá? Porque ele vai sumir por aqui. Então, vamos lá. Alguém me falou assim que ficou com dúvida, né? Alguns alunos perguntaram se ficaram com dúvida. Vocês querem que coloque o exercício aqui para a gente começar, para a gente ver, ou vocês acham que não precisa? O que vocês preferem? Vocês preferem vocês perguntarem sobre os exercícios ou preferem que eu coloque na tela? Deixa eu pegar aqui, peraí. Só um instantinho, tá, meninos, que vai abrir. É esse aqui, né? A02. Vocês estão vendo? Alguém fala comigo aí no áudio? Professora? Oi. Sim. Tá sim, dá para ver. Ah, obrigada. Então, olha só. Aqui a gente falou um pouquinho sobre lipídios, né? Que a gente fala muito sobre gordura, que a gente fala sobre alimentação rica em lipídios, maior quantidade de calorias, né? Carboidratos e lipídios. Então, vamos lá. Ah, uma coisa importante para vocês. Sempre alguém da sua família... deixa eu até abaixar aqui. Um dia vai chegar alguém da sua família e vai te entregar o exame dele e vai pedir para você olhar o colesterol. E ele vai olhar e vai falar assim, porque ele acha que porque você é biólogo, ou igual o Reinan, que é farmacêutico, ele vai falar assim, olha aqui para mim, porque eu não sei se eu tô com colesterol bom ou colesterol ruim. Vocês já passaram por isso? Alguém de vocês? Sim, até porque eu sou biomédico. A família inteira vem atrás de mim para ficar lendo exame. É desse jeito, cara. Vou te contar. Então, na hora que vocês forem fazer atividade, lembra que sempre vai ter alguém chegando, sempre vai ter alguém te perguntando e vocês querem ser professores. Ensino médio, na hora que você fala sobre isso, os meninos vêm com 1 milhão de perguntas. Então, saiba a diferença dos tipos VLDL, LDL, HDL, né? Que a gente fala lá que o LDL seria o colesterol ruim. A gente fala isso tudo popularmente, né? A gente fala que o colesterol bom é o HDL. E aí, saibam, principalmente, onde é produzido, né? Então, por exemplo, HDL é o colesterol bom, sempre produzido ali no fígado. Função principal, né? Ele vai captar toda a parte de gordura que tiver no sangue para levar para o fígado. Só que se você tiver pouco dele, o que vai acontecer? Vai ter esse transporte? Eu vou ter esse carreamento, eu vou ter essa importância de ser retirada essa gordura do seu sangue? Eu não vou ter, né? Então, você precisa de procurar saber, principalmente nessa parte aqui dos lipídios, até eu abri hoje uma prova de vocês do NAD de biologia, tá? Caíram 2 questões sobre triglicéridos, sobre essa parte de HDL e LDL. Então, não deixa passar não, tá bom? Vamos fazer esse combinado? Então, aqui, né, a gente tem algumas perguntas. Vocês viram que os questionários são tudo pergunta aberta, porque eu acredito que o fórum não seja uma boa... Ah, não, tem um questionário de vocês que é objetivo. Mas eu não... Algumas das ferramentas do Moodle, eu acho que ela não tem tanta importância no aprendizado como o questionário que você vai ter que pesquisar para você fazer sua prova. Às vezes você escreve no fórum somente eu concordo, eu não concordo, né?
e aí aqui você vai precisar de pesquisar. Então, essa primeira parte aqui, a gente falou sobre definição de lipídios, então você vai lá falar que eles são compostos orgânicos, que têm baixa solubilidade, né? Você vai explicar toda essa parte de como que os lipídios são formados por carbono, hidrogênio. Tá lá no Bioquímica Básica, os primeiros capítulos lá do Leninger, tá? Se eu estiver falando rápido, vocês abram o áudio e me falam, tá bom? Que eu tô dando uma passada nas atividades. Então, na 2 aqui tá, quais são os grupos em que se pode classificar os lipídios? Então, são aqueles grupos que a gente fala muito dos ácidos graxos, né? A gente fala muito dos trigliceróis, a gente fala dos fosfolipídios, que vocês vão ver muito lá na parte da botânica, isoprenóides, que são os terpenos, os esteroides, para quem toma muito hormônio, para a galera bombada da academia, eles vão ver muito essa parte dos terpenos e dos esteroides. Então, vocês vão encontrar também lá, eu não me lembro muito, mas é lá para a página 200 do livro de Bioquímica, falando sobre todas essas classificações, que é muito comum você falar de triglicerídeos, né? Que quando você abre o seu exame, você vê lá HDL, LDL e tal, e triglicerídeos. Mas, lembra que na biologia a gente vai falar muito de ácidos graxos, saturados e insaturados. Então, assim, busquem, né, essa pesquisa para essas questões. No 3 aí, tá assim. Os lipídios possuem uma molécula básica que compõe todos os grupos, ficou todos os grupos, né? Todos os grupos aí de monossacarídeos nos carboidratos. Aí eu pedi para vocês comentarem. Então, a resposta é não. Lipídios, eles são aquelas moléculas que elas são heterogêneas, então, tanto na estrutura quanto na função. E aí a gente vai observar que cada um tem sua composição. Então, assim, ácidos graxos, eles são menores, eles são existentes, por exemplo, bem menores do que o triglicérides, quando você olhar na figura. A gente vai ver também que ele é uma unidade básica, né? Uma molécula básica aí, que a gente vai verificar na estrutura do triglicérides, no ácido graxo, nos terpenos. Então, a gente vai ver que nem todos os lipídios, eles vão ter essa composição igual de todos. Cada um tem sua característica diferente. Tá rápido, pessoal? Fala comigo aí, Carlos. Repete, professora. Vou repetir a pergunta. Os lipídios possuem uma molécula básica que compõe todos os grupos, como monossacarídeos nos carboidratos. Então, ele está falando que em todos os grupos eu vou encontrar essa molécula básica, né? Por exemplo, carboidrato eu tenho lipídio, na proteína eu tenho lipídio, em outro eu tenho lipídio. Então, está pedindo comente para você falar se é verdadeiro ou não. Então, a gente vai observar aí que não. Por quê? Porque o lipídio, eles são moléculas que, assim, ele é heterogêneo, tanto na estrutura dele, quanto na função dele. Então, para cada um dos outros grupos, eu posso ter ou não ter essa molécula básica. Então, por exemplo, o ácido graxo, que é encontrado em vários outros grupos, eles são moléculas bem pequenas, eles são bem menores. E outros, como o esteroide, você vai ver que as moléculas são bem maiores. Então, quer dizer que tem essa estrutura, por exemplo, no carboidrato? Não, não necessariamente. Tá certo? Aí o 4. Defina ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Relacione cada tipo a seu estado físico, a temperatura, o ambiente, ocorrência em animais e vegetais. Então, primeiro, definir o que eles são,
né? O que são os ácidos graxos. Lá no livro do Leninger tem o volume 3. Volume 1 é Bioquímica 1, volume 3. Ele tem um capítulo só sobre saturado e insaturado. Então, a gente vai olhar que o saturado são moléculas que eles não têm dupla ligação. Como assim? Ele vai ter ligações simples, uma com a outra. E aí ele vai ter uma cadeia que a gente chama de hidrocarbonetos. Lembra lá na química? Vocês lembram da química? Que acabou agora? Ou não? Sim, sim. Sim, que eu tô falando achando que vocês já lembram. Então, assim, ele vai possuir uma cadeia de hidrocarbonetos, né? Os insaturados, eles têm que ter pelo menos uma dupla ligação. Então, o insaturado, ele tem pelo menos uma dupla ligação. E os saturados, eles não têm dupla ligação. Essa é a principal diferença. Tem várias, tá certo? Na cadeia de hidrocarbonetos, então, insaturados, ele tem uma dupla ligação. Insaturados, ele não vai ter. Esses saturados, eles são encontrados muito nas gorduras de origem animal. Então, a gente vai observar aí que quando sua mãe fala assim, porque a gordura de porco, ela é melhor do que se eu usar o óleo de soja. Sim. Por quê? Porque eu vou ter, nessa estrutura, certos, os saturados. Eu vou precisar de ter uma questão para minha saúde, né? Vocês já olharam nas embalagens de alguns alimentos, lá atrás, escrito gordura saturada e insaturada? Vocês já viram isso? Sim ou não? Sim? Não? Sim. A pessoa está colocando no chat, a senhora não vê quando você está apresentando. Então a gente vai observar assim, que os saturados vai ser principalmente em gordura de origem animal. E quando a gente fala dos insaturados, eles são principalmente encontrados dos vegetais. Então, a gente vai verificar aí o óleo de soja, de canola, né? Eles são todos insaturados. E já os saturados, eu vou olhar minha gordura de porco, né? E de outros animais, né? Quando usa gordura de peixe, só não fica legal, mas tem gente que usa. E aí, normalmente, eles são encontrados, né? Os insaturados, que são esses de origem vegetal, normalmente a gente encontra ele aí na natureza líquido, isso na temperatura ambiente. Já aqueles que são saturados, normalmente ele é sólido na temperatura ambiente. Então, quando você vai pegar uma carne de porco, você fritou meio-dia. Quando der umas 4 horas da tarde, você vai olhar na vasilha, você vai ver que aquela gordura... Peraí, pessoal. Rapidex. Vocês vão ver que aquela gordura que está lá na sua panela, que ela já está um pouquinho mais sólida, né? Você não vai ver ela líquida como a gente vê na saturada. Tá dando para entender? Se tiver dúvida, vocês abrem? Sim, mas, professor, tem a questão de que, por exemplo, as gorduras saturadas, se você aquecer elas demais, elas se tornam insaturadas, né? Sim, então perde a validade. Sim. A gente vai falar isso, temperatura ótima, a gente vai falar até de enzima, de outras coisas aí mais para frente, tá? Aqui é só conceito ácido graxo, da parte insaturado e saturado. No conceito principal, é isso. Mas aí, quando você aumenta a temperatura, quando você tem uma temperatura ótima, aí vai ter toda a modificação, certo? Isso a gente está falando naturalmente. Tudo bem? Que a pergunta é assim, ó. Cadê? Relacione cada tipo com estado físico e temperatura ambiente, tá? Sem a gente estar falando ainda de aquecimento. Ok? Então, é só essa parte que vocês precisam de colocar. A nível de curiosidade, não precisem tanto. Vamos lá. Professora? Oi. Só um questionamento. Por exemplo, a senhora usou como texto base o Leninger, né?
Isso. Mas, senhora, para um primeiro contato das pessoas, não seria melhor trabalhar com um livro com a linguagem menos complexa? Porque, para muitos, é o primeiro contato. Será que o Leninger não é uma linguagem mais rebuscada já logo para primeiro contato? Carlos, é o que está no plano de ensino da disciplina. O plano de ensino ele é sugerido pelo PPC, pelo MEC, né? Então, ele é literatura básica. Não é o professor da disciplina que coloca. Aí, na complementar, eu coloquei para vocês aquelas apostilas, aqueles outros textos que tem uma linguagem mais fácil. Eu pensei Oi? que talvez, assim, para os meninos que estão tendo primeiro contato, eu acho que talvez o Bioquímica Ilustrada seja um Sim, bom início. mas Porque deixa eu falar. quando eu tive meu primeiro contato com o Bioquímica, eu tentei começar pelo Leninger, eu travava muito, né? Eu só comecei a resolver mais quando eu consegui entender melhor o Leninger, quando eu comecei a estudar ou no Bioquímica Ilustrada, ou se não no da Marsoco, para poder entender melhor o básico, para depois ir avançar mais pelo Leninger. Porque assim, Carlos, normalmente no curso a gente tem aí 3 bioquímicas, né? O curso de vocês tem uma. Então, a gente já inicia, ele não tem a parte introdutória da bioquímica. Quando eu estudei, por exemplo, eu fui da UEG, 2002, né? Ele era, desde aquela época, o Leninger, ele já é literatura básica. Então, assim, vocês abriram o plano de ensino? Aquilo que a gente segue é o que é pedido na faculdade. Aí o complementar, que é o que o professor muda. Entendeu? Então, a literatura básica é o que o MEC exige para a disciplina. Tudo bem? Mas, claro, eu, como aluna, eu procuro outras formas, outras linguagens para melhorar, se eu não estou entendendo aquela linguagem. Mas que tem que estar o Leninger lá na biblioteca, ele tem que estar. Tudo bem? Tudo bem, Certinho? sim. Certo. Aí, naquela pergunta, né? Na pergunta 4, eu acho, falava assim: ácidos graxos essenciais, né? Quando a gente fala nisso, a gente lembra que ele é aquele. Deixa eu voltar lá no questionário. Peraí. Estou apanhando aqui do negócio. Calma que vai dar certo. Depois, Aí ele fala assim sobre definição do ácidos graxos essenciais. Então, aqueles que são essenciais, eles são aqueles que devem ser obtidos, por exemplo, na dieta, são aqueles que o nosso organismo normalmente não sintetizam. Então, você precisa de alimentar com ele, eles são essenciais para a vida, tá? Essa questão é só conceito. Vocês viram que ele só está perguntando definição, tá bom? Para vocês não confundirem. Na 5, cite as funções biológicas realizadas a cada um dos grupos de lipídios. Então, eu não vou entrar falando de cada um, mas vocês vão estar pesquisando, né? Vocês vão falar aí dos ácidos graxos, vocês vão falar do triacilgliceróis, vocês vão falar do fosfolipídios, dos esteroides, das ceras. Então, vocês só vão falar a função de cada um. Então, por exemplo, a função da cera é a impermeabilização de superfície, né? Então, por exemplo, nas pernas, na pele, né? Para evitar a perda excessiva, por exemplo, nas folhas, né? Se vocês estudaram botânica, vocês viram que a folha ela tem uma cera, né? Algumas folhas para evitar a perda de água. Então, as plantas do cerrado, por exemplo, que elas são mais coriáceas, mais duras, a gente vai observar muito isso, certo? É só essas definições mesmo que vocês podem verificar tanto no material complementar quanto no material básico. A 6 está assim: considere 2 espécies de peixe. O peixe da espécie A vive em águas subterrâneas, superfícies. Peraí.
A vive em águas superficiais oceânicas, que possuem temperatura média em torno de 23 graus. A espécie de peixe B vive em águas profundas do oceano, onde a temperatura média é de 5 graus Celsius. Sabendo que é importante que a membrana tenha fluidez para que ela funcione bem, que a gente sabe que ela não pode ser muito rígida e nem muito fluida. Qual das espécies de peixe deve ter mais ácidos graxos insaturados? E qual deles deve ter mais colesterol? O que vocês acham? Me fala aí. Vamos pensar. Vocês estão vendo a atividade aberta aí? Sim? Sim. Vamos pensar comigo. Eu tenho uma espécie de peixe A que ela vive aí na temperatura 23 graus, certo? Ela é da superfície. E a gente tem uma espécie B que ela vive em 5 graus Celsius, que é mais profundo. Qual deles deve ter mais ácidos insaturados e qual deles deve ter mais a parte do colesterol? O que vocês acham? O peixe B, professora. O peixe B? Você sabe por quê? Peraí, só um minuto, é que eu já entreguei essa atividade, eu tô abrindo ela aqui. Abre aí. O peixe B vai ter mais saturados, porque como ele vai estar numa temperatura mais baixa, Isso. E geralmente os lipídios saturados, eles têm na sua temperatura ambiente, eles se encontram líquidos, né? Enquanto os insaturados se encontram em estado sólido. Isso. E isso, olha só. Por isso que os peixes ideais para consumo são os peixes de água fria. Isso mesmo. Porque, olha só, os ácidos graxos, com essas cadeias insaturadas, eles são líquidos, em baixa temperatura. E o peixe B, como ele deve ter mais desses lipídios, porque em temperatura baixa, a sua membrana vai ficar muito rígida, né? Então, vocês acertaram. E qual deles teria, né, a quantidade maior de colesterol? Os dois. Porque independente da temperatura, o colesterol não vai aumentar nem diminuir. Aí, eu até coloquei lá uma observação para vocês, vale a pena ler, tá? Porque eu sabia que nessa questão a gente fala sobre isso. Em 2017, eles estavam fazendo estudo, eu não sei se eu não falei para vocês, né, gente? Eu sou bióloga, tá? Eu sou especialista aí em umas 6 áreas e sou mestre em ciências ambientais. Eu trabalho com peixes. Eu sou ictióloga. Quando eu vou para campo, né? Então, assim, quando a gente faz os relatórios de campo, eu trabalho com hidrelétrica. Depois eu vou passar para vocês meu Instagram, meu Facebook, para vocês verem umas fotinhas lá. Aí, quando a gente vai fazer o estudo, por exemplo, eu vou para o Pantanal e vou fazer o estudo em águas em março, época de chuva, temperatura ainda finalizando aí o verão. Saiu um estudo dizendo assim, que possivelmente aquele peixe, por exemplo, o peixe A, que vive em temperatura aí dos 23 graus, né? Ele deve ter mais colesterol que o B. Por que ele deve ter mais? Porque ele já vive em água de temperatura baixa. Então, vai diminuir a fluidez da membrana. Então, se diminui a fluidez da membrana, o colesterol possivelmente é um pouquinho maior para ele poder aguentar ali aquela temperatura. Depois eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, um artigo. É super interessante. São aqueles peixes que vivem na superfície, que a gente fala na marola, né? E aqueles peixes que vivem só em baixas temperaturas, na parte principal. Tem também... deixa eu lembrar o nome aqui de uma espécie. Não lembrei, não. Mas a gente estuda... Oi? Você pode repetir de novo? Eu não entendi. Posso repetir. Vamos lá. Vamos ler a questão de novo, só para você entender. O peixe A, ele está em temperatura de 23 graus. Ele já está lá em cima, certo? Ele está lá na parte superficial. O peixe B,
ele já está na parte de 5 graus, então ele já está no fundo. E a gente sabe que é importante que, para que a membrana plasmática tenha fluidez, ela não pode ser rígida. Beleza até aí? Sim. Ela não pode ser muito rígida. Então, olha só, a gente sabe que o peixe que está em baixa temperatura, ele vai ter a membrana rígida, porque ele vai ter uma quantidade de ácidos graxos insaturados maior, certo? E aquele outro peixe, que é o peixe A, ele pode ter um pouco mais de colesterol que o B, não demais, mas ele tem um pouco mais, porque ele já vive em baixa temperatura. Então, é aquele fator que a gente olha da fluidez da membrana. E aí, os estudiosos, né, eles começaram a verificar que essa questão do colesterol, ela é muito importante, porque é ela quem vai fazer com que esse peixe consiga ficar nessa baixa temperatura há muito tempo. Deu para entender? Deu. Eu vou colocar, deixa eu colocar aqui no chat para você um paralelo dos dois, ok? Deixa eu colocar. Eu estou lendo a questão no outro aqui, porque fechou. Então, a espécie A vive em água superficial oceânica. Então, vive em temperatura 23 graus. 23 graus. A espécie B, vive em temperatura de 5 graus. Certo? A espécie... Ai, não saiu. A espécie B vive em temperatura de 5 graus. E aí dá para a gente comparar. A A vive em 23 graus. Oi, Juliana. E a B, ela vive em 23 graus. Aí ele pergunta, sabendo que é importante que a membrana plasmática tenha fluidez para seu bom funcionamento, porque ele não pode ser muito rígida e nem muito fluida, aí ele pergunta para você, qual das espécies desses peixes deve ter mais ácidos graxos insaturados? Então, vocês todos responderam que a espécie com maior a quantidade dos ácidos seria o peixe B. Por que seria ele? Porque seria aquela espécie que vive em temperatura mais baixa, certo? Certo? Vocês estão acompanhando? Sim. Sim. Ok. E aí a gente perguntou assim, qual deles deve ter mais colesterol? Não foi? Sim. Então, pensa bem, o peixe A, ele pode ter mais. Não demais, mas ele pode ter mais. Por quê? Porque ele vive em até 23% de temperatura. Então, o que acontece? Ele já vive naquela temperatura, né, que é diferente ali da do peixe B. Como isso? Você quer que repete de onde? Tudo? Ou onde nós estamos? Nós estamos na questão 6 do AO02. Onde estamos? Ok. Então, olha só. Então, a espécie B, que vive lá na nossa temperatura de 5 graus, ela é aquela que está mais profunda. E a espécie A é aquela que vive na superfície. Certo até aí, né? Então, ele perguntou para você, sabendo que é importante que a membrana tenha fluidez, ela precisa ter fluidez. Para que tenha um bom funcionamento, ele te pergunta qual desses peixes
que ele vai ter uma quantidade maior de ácidos graxos. Então, a gente chegou à questão que aquela que é mais profunda vai precisar de ter mais para ela se manter, que é a espécie B, que é 5 graus Celsius. Beleza. Agora, de colesterol, a gente sabe que o colesterol tende a diminuir a fluidez da membrana. Então, eu vou colocar aqui. Colesterol diminui a fluidez da membrana. Se ele diminui a fluidez da membrana, então o peixe A, ele deve ter mais colesterol que o B. Por que que o A vai ter mais que o B? Porque ele já vive ali naquela temperatura. Então, é o fator que ele pode diminuir aí um pouquinho, né? Aquela fluidez que não pode existir. Deu para entender? Agora, quando vocês começarem a escrever, na hora que você estiver preenchendo, fica legal. Se alguém quiser o artigo, depois eu passo para vocês. Ele é super interessante, tá? Tudo bem? Carlos, entendeu, meninas? Professora, Oi, gata. não sei se tem muito a ver com as questões, mas eu lembrei de uma coisa aqui, se for bobagem, vocês me perdoem. Mas assim, pode ser então por isso que as pessoas mais gordinhas sentem menos calor ou menos frio, mais ou menos isso? Tá por aí? Eu vou te dar um exemplo, tá? Ingrid, eu não consigo adicionar nada lá, porque quando a gente monta a pasta, ela já vai pronta e eles passam duas plataformas, tá? E aí a gente não consegue. Mas eu posso mandar para vocês por e-mail, tá bom? É só vocês me pedirem. Eu vou colocar meu e-mail aqui no grupo. Quem quiser os livros em PDF, pode me pedir também, que eu já mandei com a galera. Peraí, deixa eu responder agora a pergunta da Leila. Leila, eu fiz uma cirurgia há pouco tempo no estômago. E eu perdi 40 quilos na minha cirurgia. Sim. E eu não sentia frio antigamente. Hoje eu sinto frio, que nessa hora aqui, que eu tô aqui conversando com vocês, nesses dias de calor, eu tô querendo colocar uma blusa de frio. Nossa, Aí eu fui no metabolista. Tá? O metabolista, ele vem nessa parte biológica, de bioquímica mesmo. E aí, o que ele estava explicando na parte mais coloquial, parte mais popular, que aí a gente vai falar da parte mais bioquímica. Sim. Quanto mais você teria aquela camada de gordura, ela é responsável por manter sua temperatura corporal, por regular sua temperatura. Quando ela passa daquilo, você tem a sudorese que ajuda ela a diminuir a temperatura, certo? Entendi. Então, o suor diminui a temperatura. Mas que essa gordura, essa camada adiposa de tecido adiposo, ela ajuda para que você mantenha a sua temperatura corporal. Então, necessariamente, os gordinhos sentiriam menos frio e teriam um menor impacto, que uma das áreas de estudo sobre o tecido adiposo é que ele te ajuda a evitar choques mecânicos e térmicos. Como assim? Por exemplo, você bate a sua barriga, você é mais sobrepeso, e bate a barriga na mesa. A gordura te defenderia de choque mecânico, tipo, não teria um problema maior porque ela seria uma proteção. Mas a gente sabe que esse tecido adiposo, quando ele é muito grande, ele vai ocasionar várias doenças, né? Sim. Então, diabetes, obesidade e tal. Mas a gente está falando da parte boa dele. Então, manter a temperatura corporal, você está certinha. É isso que você pensa. Tá ok, obrigada. De nada. Podemos ir para a próxima? Sim? Sim. Então, sim. Vamos lá. Voltamos para a próxima. Vocês estão vendo a questão? Agora sim. Opa. Essa questão 6, tá assim, ó. Não, a 6 é a da peixe. A 6 é da peixe. Aí eu coloquei um textinho aqui, o Reinan mandou as atividades dele, que na verdade quase todas as questões eram da disciplina que ele aplicou, então a gente só fez umas modificações para vocês. Então, nesse aqui é um texto que responde a questão 7.
Então, estava assim, ó. Circula-se na internet informações dizendo que a margarina é um plástico. Por esse e outros motivos, não devemos consumir esse composto. E que a manteiga é mais recomendado. Vocês sabiam disso? Sim, eu já ouvi falar mais ou menos nesse sentido mesmo. Uhum. A manteiga ela é mais recomendada que a margarina. Vamos entender o porquê? Uhum. Ele coloca, considere essas informações a seguir que são verdadeiras. Tá certo? Então, o principal plástico que conhecemos é o polietileno, que é o PET, que é esse das nossas garrafinhas de água, né? Utilizado nas garrafas plásticas e outros utensílios. A margarina, ela é sintetizada a partir do óleo vegetal, que passa por um processo de hidrogenação, que vai remover a insaturação. Lembra que eu falei que ácido graxo insaturado, né? Que um é proveniente da origem animal e o outro é proveniente da origem do vegetal. A manteiga, ela já é preparada a partir da gordura do leite, que tem origem animal. Sim. Então, vamos lá. Margarina, origem vegetal. Manteiga, origem animal. Certo? Certo até aí? Certo. Então, a gente falou que a origem animal, lembra da nossa gordura de porco? Ela é melhor do que o óleo de soja. Sim. Sim? Aí ele fala para você observar as estruturas aqui. E aí eles colocaram várias estruturas, né, nessa atividade, que é a figura 1, a 2, a 3 e a 3. 1, 2 e a 3. Aí ele fala assim, ó, faça a correspondência, deixa eu tentar baixar aqui, correta entre a molécula que está aqui no desenho e o que ele está falando. Então, a gente vai buscar o que é hidrocarboneto, a gente vai buscar o que é o ácido graxo insaturado e a gente vai buscar o que é o saturado. Então, quando eu olho nessas três figuras aqui, ó, qual que vocês acham que é o hidrocarboneto? Vocês tiveram isso aqui em química, né? É a figura 2. Isso, Carlos. A figura 2, por quê? Quando a gente for estudar, quando lá na química, quando vocês entrarem naquela parte do et, prop, but, pent, vocês vão ver aí toda a parte de quantidade de carbonos, se tem ligação dupla, se são todas ligações simples, né? Vocês vão verificar cada molécula. Então, a figura 2 é um hidrocarboneto. Você pode ver que ele tem somente as ligações simples, né? E ele é mais fácil de compreensão na figura. E quando eu olhar aí a figura 1, o que vocês acham que é a figura 1? O que vocês acham? Lembra que eu falei que saturado, vamos lá naquela primeira parte, saturado, ele não tem dupla. E o insaturado, ele tem dupla? Então, quando a gente olhar aqui, ó, na cadeia de carbono, da figura 1, ele tem aqui uma ligação dupla? Nenhuma, tá vendo? Entre o C. Todo mundo tá me acompanhando, gente? Estou. Então, olha aqui. Ele não tem nenhuma dupla ligação entre o C. Então, quer dizer que ele é saturado. Se eu olhar aqui a outra estrutura da 3, ó, eu tenho aqui uma dupla ligação, certo? Então, quer dizer que ele é um insaturado. Então, deu para entender a diferença do saturado e do insaturado? Sim. Fica mais fácil para vocês preencherem aqui. É só escrever tal figura, tá bom? Vamos lá. Questão 8. Professora, você pode Questão repetir? número 8. Oi? É porque tem alguém com áudio ligado. Eu não estou conseguindo entender o áudio, gata. Escreve para mim aí. Fica mais fácil. Eu não sei quem está com o microfone ligado. Aqui está mostrando tudo desligado. Você não ouviu a resposta? Você não ouviu a explicação?
Tá, então vamos lá. Resumindo ela. Ó, eu vou olhar na minha estrutura. Ele está perguntando qual que é saturado, qual que é insaturado e qual é o hidrocarboneto. Eu vou olhar aqui, o hidrocarboneto, eu só tenho aqui ligações simples entre os carbonos, e você está vendo que ele só tem o hidrogênio, certo? Aí a gente vai contar met, et, prop, but, pent e tal, mas eu só tenho aqui o hidrocarboneto. Então, a figura 2, que eu estou olhando aí, ela vai ser composta somente por carbonos com ligações simples. Então, a gente está encontrando aí na figura 2. Aí ele pergunta o ácido graxo saturado. E aí vocês aprenderam que o saturado, tá? Ele é aquele que eu só tenho ligações simples entre os carbonos, ó. Tá vendo que são todas simples? Então, essa um aqui, ele é o ácido graxo saturado. Tudo bem até aí? Tá seguindo agora, Ingrid? Olha a diferença do insaturado. Ele vai ter aqui uma ligação dupla entre os carbonos. Então, ele passa a ser, tá? A figura 3 aí, um ácido graxo insaturado. Deu para entender a diferença, Ingrid? Abre aí o áudio para mim, que eu não te vejo. Professora, eu te perguntei, Viviane. Ah, Viviane, deu para entender? Deu para entender que aquela hora estava falhando, aí eu não escutei. Não, tá ótimo, mas você pergunta se não entender, tá bom? Então tá bom, agora eu entendi, obrigada. De nada, vamos lá para 8? Tá assim, ó. Cite exemplos de compostos vegetais originados a partir de terpenos e terpenoides. Gente, tem demais, tá? Aqui vocês vão pesquisar na internet, por exemplo, a borracha que sai da seringueira, né? As essências, aquela essência de menta, de alfazema, de lavanda, tudo isso é terpeno. O que mais? Dos alcaloides que a gente vai achar aí, da cafeína. Tem mais, espera aí. Tomate que a gente vai achar no licopeno. O beta-caroteno da cenoura. Tem um monte de coisa. Eu coloquei para vocês lá na apresentação um vídeo que ele fala sobre essa parte dos terpenos. É bem interessante, assistam, tá? Porque às vezes, assim, você quer falar um pouquinho sobre essas essências, sobre o tomate, sobre a cenoura, né? Não só a vitamina A, mas a gente tem o beta-caroteno, a gente vai encontrar aí licopeno, essas palavras que vocês vão entrar mais em contato. A aromaterapia, ela ensina também um pouquinho, tá? Falando sobre os terpenos. Então, aí vai de vocês, tá bom? Então, vocês vão buscar esses compostos vegetais que são extraídos a partir de terpeno e terpenoide. Então, qualquer um que vocês colocarem aí, fica legal. Certo? Essa é a critério de vocês. Certo. A 9 tá assim. Professora. Oi. Repete aqui a número 7. Eu não entendi. A figura 2, ela é hidrocarboneto, é certo? A figura 2, deixa eu voltar nela, que eu não estou enxergando. A minha memória tá tão boa, você tem que ver. Isso. Olha o que a gente vai olhar. Eu olho aqui se tem... Tá vendo que ele só tem hidrogênio e carbono? Ó, só tem hidrogênio, só tem carbono com ligação simples. Então, ele é um hidrocarboneto. Se eu olhar aqui a figura 1, eu vejo que eu tenho tanto hidrogênio com carbono, mas eu tenho aqui o oxigênio, ó. Eu tenho aqui, né, um final, que aqui eu tenho outra ramificação, que é de outra classe. Então, eu vou verificar aqui nessa figura 1, que eu vou ter uma estrutura, você está vendo que ela só tem ligação simples? Se ela só tem ligação simples, é porque ela é uma estrutura que a gente chama ela de saturada. Se eu abaixar aqui
na 2, e eu estou vendo entre carbonos uma dupla ligação, ela é insaturada, certo? Deu para entender? Para quem perguntou? Podemos ir para 9? Viviane, Carlos, para os outros meninos? Pode sim. Sim, pode sim, professor. Então, olha só, a 9 está assim, ó. Ruim com elas, pior sem elas. Vimos até agora que temos 2 reservas de energia no nosso corpo, né? Que é o glicogênio, que vocês viram na primeira parte da química inorgânica, tinha... Lembra que eu dei química inorgânica para vocês? Semestre passado, é porque a gente não teve MIT, mas era eu. E química inorgânica, né? E triacilglicéridos, ou trigliceróides. Então, explique por que é interessante que a maior parte, né, nossa maior reserva de energia, seja na forma de gordura e não dos carboidratos. Quem me explica isso? Vamos lá. Quem consegue falar para mim? Por que que eu vou ter... seria interessante que eu tivesse a maior reserva de energia na gordura do que no carboidrato? O que vocês acham? Porque a energia da gordura, ela é mais rápido. A gente pode pensar assim, vamos falar de umas dietas legais. Quem acha que é diferente? Carlos, você está por aí? Tô sim. O que você acha, Carlos? Eu tô pensando aqui. Pense. Maísa, o que você acha? Querute? Pensando, né? Sei. Tô sabendo. Ju, o que você acha, Juliana? Está tão pensativa, amore. Adoro esses pensamentos. Viviane, Sinomar, Fabrícia. Professora, eu vou colocar o que eu acho, né? Que eu É isso que pesquisei. eu quero. O que você acha? A gordura é armazenada quase sem água nenhuma e gera mais energia. Já na queima de carboidratos, tem muita água e gera menos energia. Você foi aonde eu queria, Viviane. A parte principal. Porque, olha só, gente, a gordura, ela vai formar a nossa maior reserva de energia. Aí você pensa, ela é hidrofóbica. Ela é, a gente chama ela de apolar. Por quê? Porque ela dispensa água para o armazenamento dela. Ela vai ter, ocupando assim, um espaço, né, menor no corpo. Então, ela vai estar mais juntinha, ela dispensa água. Já o carboidrato, ele é polar. Se o carboidrato ele é polar, porque a gente tem as hidroxilas, igual vocês viram aí na outra disciplina, ele vai atrair muita água e aí vai ocupar um espaço muito maior no nosso corpo, tá? Então, a gente vai verificar essa parte aí do armazenamento com água, sem água. Vocês já viram aquela dieta que o pessoal faz das proteínas? Que durante o período que você está fazendo a dieta, você pode comer bacon de manhã, você pode comer carne, você pode comer isso, mas você não pode comer fruta? Você não pode se alimentar de frutos? Vocês já viram essa? Eles chamam ela... Eu sim. Eles chamam ela de dieta cetônica. Ninguém nunca viu, não? Eu já ouvi falar. Eu já tentei fazer, gente. Ela é bem legal, mas você não aguenta mais comer. Você come as coisas fritas, você come gordura, mas você não pode comer fruta, nada que quebre em açúcar, nada que quebre em carboidrato. Então, assim, pãozinho não dá, arroz, nada, carboidrato nenhum. Mas você pode comer bacon, você pode comer fritura, mas o carboidrato em si não. Com 3 dias ele começa a produzir os corpos cetônicos e aí você começa a quebrar a parte lipídica, porque o carboidrato é o primeiro que quebra. Então, assim,
Ela é super interessante, mas só pode fazer 7 dias, porque o seu organismo, por essa questão de ser polar e apolar, você vai ter uma desidratação. Então, aí a gente precisa desse cuidado para não desidratar devido... Já viu? Começa a fazer a dieta com 2 dias dela, aí você fala assim, nossa, emagreci 3 quilos. Na verdade, você perdeu água, você desinchou, né? Que o pessoal lá o pessoal da academia fala para você assim, detox e tal, né? Na verdade, o que você fez foi desinchar. E aí entra essa parte aí da gordura e do carboidrato, certo? Deu para entender a diferença? Sim, sim. 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 Vocês viram que a gente fez as 9 questões? Vocês acharam Sim. difícil? Não. Então, explicando Com você, é mais fácil, né? com você por perto, nada é difícil, querida. Só depois que você vai embora. Eu quero ir atrás. Calma. Faz assim, pessoal. Pergunta nas mensagens para mim. Eu não consigo olhar fórum, porque acho que são 18 salas de bioquímica, se não me engano, né? Não dá para a gente fazer. O professor Reinan nem eu, a gente não consegue estar entrando, né, em todas essas salas. Então, assim, eu combinei com o Reinan, assim, ele montou a pasta, ele montou o material, né? Ele montou ali todo aquele material e eu iria fazer o suporte com vocês. Então, essa parte de envio, vocês viram que ele não mandou recadinho para vocês, que ele não tá lá, que essa parte é comigo. Mas a gente vai ver aí, a gente vai marcar uma nova conferência para o mês que vem, antes da prova, para a gente fazer uma revisão geral, tá bom? Aí a gente pega aí A3 e o A4, porque vocês já fizeram o A1 e agora nós fizemos juntos o A2. Então, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Para quem tiver muita dificuldade na leitura do Leninger, pega o outro material, tá? Pega o da outra faculdade, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem a linguagem, caso você tenha dúvida. Porque com o tempo a gente vai acostumando, né? A gente vai lendo, a gente vai começando a aprender alguns termos técnicos, algumas outras né, diferenças aí de linguagem, certo? Se vocês precisarem de ajuda, a gente vê. Ó, a gente está junto já há quase 2 horas. Vocês viram? Professora, só uma pergunta. Diga. A próxima aula vai ser nesse mês? Ou vai ter no próximo mês? Mês que vem, é uma por mês que eles pediram para a gente. Então, por exemplo, vocês estão na A2. Sim, na A2 até dia 29. Isso, eu vou pedir para que a nossa seja tipo uma semana antes da prova. Porque aí vocês já vão ter finalizado a última O, certo? E vai ter como a gente fazer uma revisão de tudo. Tranquilo, professora. Né? Está sendo gravado. E aí vai ficar mais fácil. Uma coisa legal, uma coisa importante para a gente falar. Vocês abriram a AP? Sim. Vocês viram? Vocês tiveram dificuldade nela? Desculpa. Eu não, desculpa. Não? Espera aí. Não entendi a pergunta, professor. Vocês estão vendo a minha apresentação, mas não, né? Não. Deixa eu apresentar de novo aqui. Pronto. Deixa eu ir aqui na minha pastinha. Gente, a pasta que a gente envia para eles montarem para vocês é desse jeito aqui, ó. Aí vem a biblioteca, banco de prova, atividade presencial. É sobre isso que eu ia te perguntar, professora. Se a gente tiver dúvida sobre a atividade presencial, a gente vai te mandar pelo Moodle? Na verdade, vocês vão perguntar primeiro para o tutor, né? Porque o seu tutor, ele já está com gabarito, ele já está com essa explicação aqui. Por quê? Porque são 22... Não, acho que não é isso tudo, não. Acho que são 6 salas de bioquímica.
tá? 6 ou 5 salas. Então, ficou combinado assim, vocês passam primeiro para o tutor, mas caso vocês queiram perguntar diretamente para mim, vocês podem, mas ele que vai passar essa primeira orientação para vocês. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui e eu já ensino? Vamos? Vocês estão com pressa? Ótimo. Eu tenho aula 6 horas, mas dá tempo. Espera aí. Então, olha só, nosso exercício, como a gente teve que mudar algumas coisas... Ah, gente, esse aqui não é o de vocês, é o que eu tive que mudar, peraí. Alguém não tem ele aí não, baixado? É porque eu fiz para vocês apresentarem no laboratório e depois eu tive que mudar para vocês fazerem em casa, não é esse arquivo aqui. Espera aí só um momento, que eu tenho do laboratório, mas eu posso baixar e apresentar. Espera só um momento, tá? Tá. Vocês têm alguma dúvida, meninos, ainda, assim, de... Vocês aproveitem para tirar comigo, o Carlos vai nos ajudar com a AP, que vai ficar bem legal. O Reinan teve que sair, gente, que ele tinha aula agora no mestrado. Para quem não conheceu, tá? A disciplina é de nós dois. Ele que montou, e na próxima apresentação, quem não assistiu, assista, tá? Que ele fez a introdução de toda a parte da bioquímica hoje, aqui no início, até eu chegar com os exercícios. A AP era para a gente fazer ela em laboratório. A gente vai verificar fermentação. Professora, Oi. O que está disponível online para a gente continua sendo a que usa Alemanha, essas coisas. Ainda é esse? Não mudaram. Pelo menos para mim, não. Tá mesmo. Ai, que estranho. Deixa eu baixar. Só se o Guilherme enviou pelo grupo que a gente tem no WhatsApp. Deixa eu procurar aqui. Eu mandei a correção da AP para vocês. Espera aí. Pasta de bioquímica, orientação. Atividade presencial, espera aí. Para mim também tá o mesmo que está aparecendo para você, Carlos. Deixa eu ver se é esse aqui, gente. Talvez eles deixaram e deve passar a orientação, mas deixa eu ver certinho. É esse aqui, amores? Não. É diferente. É diferente? Não é igual, tá certo. Ah, tá igual, né? Tá igualzinho. Certo. Trabalho em casa ou no laboratório. Vamos lá. Sim, é isso daí mesmo. É esse aqui? Ah, não, então tá bom. Então, eu coloquei aqui, a explicação foi embaixo, ó. Para vocês elaborarem que pode ser o copo em vez do Erlenmeyer, né? Tem aqui as explicações para os tutores de vocês poderem passar para ajudar. Essa parte de baixo teria que estar aparecendo para mim? Não, é porque é para o tutor. Eu explico para ele como ele te ajuda. É porque não está aparecendo. Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês sobre ela, porque quem assistiu o vídeo não fica com dúvida. Podem fechar os áudios por enquanto. Vamos lá. Então, nossa atividade presencial... Deixa eu fechar o áudio aqui. Todos... Aí, já deu certo. A gente vai verificar a fermentação, né? A gente sabe aí que os fungos, eles são os principais, os capazes de fermentar o açúcar para obter energia. Então, a fermentação, normalmente alcoólica, né? Ela é muito útil para a produção aí de combustível, de fabricação de pães, bebida em geral. Vocês já viram como que faz a massa de pizza caseira? Né? Você vai utilizar o fermento biológico e aí você pode usar ele desidratado, que aí a gente pega aqui o Saccharomyces cerevisiae, né? Que é aquele saquinho amarelo que normalmente a gente compra,
ou a gente compra o fermento em barra. Então, essa levedura aqui, ela é muito usada na preparação de alimentos, de pão, de biscoito, de fermento de padaria. Então, é um saquinho pequenininho que custa R$1,50. Vocês sabem qual que é? Normalmente é ele. Sim, prof, sim. É aquele. E aí, a gente vai usar ele também em produção de cerveja, de vinho, mas aí talvez não é o desidratado. Mas para nossa atividade, a gente vai verificar ele, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Então, o trabalho seria realizado aí no laboratório químico, né? Necessariamente ele iria envolver aí um grau de risco maior para a atividade, mas fora do laboratório a gente vai verificar onde tem um local para você lavar os olhos, né? Um chuveiro ou qualquer coisa, mas isso assim a nível de cuidado, porque o fermento normalmente ele não vai tá te prejudicando em nada disso. Probabilidade de ocorrer acidentes em laboratório e tal, ele é muito grande, porque a aula era prevista para o laboratório, então a gente mudou essa parte aqui. Eu vou ver se eu coloco mais algumas coisinhas para vocês, porque a gente saiu do laboratório. Eu tô achando que esse aqui não é o que eu mandei para ser colocado, mas a gente olha. Aqui, ó. Qual que é o material que você vai precisar de ter? Um fermento biológico, a água destilada, ou pode ser água mineral, porque na sua casa é difícil de ter água destilada, tá? Mas evita a água da torneira por causa da quantidade de cloro, dependendo do local. Açúcar comum, 5 balõezinhos de aniversário, pode colocar colorido ou da mesma cor. Onde está o Erlenmeyer, vocês vão pensar em uma garrafinha de bico menor, tá bom? Vocês vão pensar aí, tenta juntar garrafinha tipo de pitula, dessas que eu posso ter um biquinho menor. O amido, que pode ser o fubá, que pode ser encontrado aí na sua casa, um caldo de carne e o algodão. O procedimento, então, subiu. Vocês vão fazer assim. Vocês vão preparar essa suspensão, vai dissolver os 2 tabletezinhos do fermento biológico, ou 2 saquinhos, em 600 ml de água potável. Aí vocês vão colocar nas suas garrafinhas, né, ou no copinho que ele tenha a boca que caiba o balão, que a gente precisa de pensar nisso, tá? Vocês vão pensar aí no Erlenmeyer ou na sua garrafinha, 100 ml aí com fermento em água, certo? 300 ml de água. Na outra garrafinha, você vai colocar o fermento com açúcar. Então, 60 gramas de açúcar nos 300 ml de água. Na garrafinha 3, você vai colocar 100 ml de fermento, da suspensão com fermento, que é aquela primeira que você fez, os 600 ml lá de cima, com amido. E 100 gramas aí, seria 100 gramas de amido em 100 ml aí de água. No Erlenmeyer 4 ou na garrafinha, você vai colocar aí a suspensão do fermento com proteína. Então, a proteína mais fácil da gente achar em casa é o caldo de carne, o quinor, esses que a gente compra, tá? Preparado e diluído. Você vai diluir ele bem certinho aí. E na última garrafinha, que é a quinta, vocês vão colocar aí a suspensão de fermento na solução de água, com proteína e com açúcar. Por quê? Porque a gente vai precisar aí que essa parte da solução, com a proteína, ela esteja com açúcar, porque quanto mais eu tiver isso, maior é a quantidade de carbono que vai ser liberada. Então, a fermentação vai ocorrer. O que vocês vão verificar? A produção do gás carbônico vai encher os balões por vários minutos. Então, assim, pode acontecer de ser 5 minutos. Vai ter gente que em 2 minutos que colocou essa parte aí, você já vai ver o balão inchando. E aí vocês vão anotar o que foi relacionado. Por que teve o crescimento de um balão de uma forma quando se põe só água? Por que o que pôs açúcar
né, no fermento, ele cresceu de determinada forma? Por que que o que teve fermento e amido cresceu? Por que que o que teve o caldo de carne junto com o fermento cresceu de determinada forma ou não? E aquele que teve proteína e açúcar, por que que ele desenvolveu daquele jeito? Então, vocês vão fazer um relatório. Opa, o gabarito construtor. Voltando. Vocês vão pegar esse relatório dessa aula prática, vocês vão colocar para mim, discutindo essas 5 garrafinhas. Vocês vão elaborar um texto relatando aí o que foi observado em cada etapa desse crescimento, né? Vocês vão colocar nesses resultados sobre a fermentação, o que ela é, quais são os tipos da fermentação, a fermentação lática, alcoólica, né? Vocês vão verificar qual a função da levedura, do Saccharomyces cerevisiae. Vocês vão olhar como o açúcar vai influenciar nessa fermentação e como que ocorre a fermentação da fabricação dos pães. É isso que tem que estar nesse relatório, nesse AP, valendo aí a nota dele, que eu acho que é 100, não é? É 100 pontos. Tá certo? Vocês conseguiram entender? Sim, prof. Então, assim, ele é bem simples, porque você vai só misturar, né, essas soluções. Peraí. Vocês vão misturar essas soluções, e a partir dessas soluções, vocês vão verificar o enchimento dos balões. À medida com que ocorre a fermentação, é liberado o gás carbônico, e é ele que vai fazer com que o balão infla. Então, você vai entender o porquê que um vai encher mais que o outro. Ah, será que é o do açúcar que encheu mais? Ah, será que é o outro que encheu mais? Então, você vai verificar isso, certo? E aí, eu coloquei os tópicos para vocês, para ajudar na escrita dos resultados. Professor, Oi. Só uma dúvida, depois que a gente colocar todos os ingredientes, vai tampar com algodão e depois põe o balão na boca? É assim, deixa eu te falar. Se você não consegue colocar o balão rápido, você fez a mistura e não tem como já colocar o balão, você põe o algodão. Certo? Por quê? Porque ele vai tampar, ele não vai deixar a... Se eu colocar essa garrafa aqui, ó, não passa nada. Não passa nada. Se eu coloco o algodão, entra, e aí eu vou conseguir que ele fermente, mas não tão rápido quanto se eu fizer isso aqui. Então, o algodão é só se você não conseguir colocar o balão na hora. Tudo bem? O que eu faço em laboratório que é mais rápido? Eu monto tudo, eu faço a minha solução, eu coloco lá minha garrafinha com minha solução com açúcar, eu coloco aqui a minha com caldo de carne dissolvida, eu coloco de cá a minha com o caldo de carne com o amido, eu coloco no outro somente, tudo dissolvido separadinho. Porque quando eu misturo com o fermento, eu já coloco o meu balão, entendeu? Aí ele não fica muito tempo aberto. Então, assim, monta, faz a sua mesinha, pega toda... Igual quando a gente vai fazer bolo, né? Que eu vou lá e separo o açúcar, o sal, o ovo eu já coloco ele batido, o outro eu já... Tudo em uma vasilhinha. Para na hora que eu misture na minha garrafinha, no meu Erlenmeyer, tá? Mas uma coisa importante, testa primeiro, se você vai usar isso aqui, se o balão entra nesse bico. Tá? Porque vai que você monta tudo na garrafa e chega no final, o balão não entra. Tudo bem? Ou ele rasga. Então, vocês testam. Se vocês tiverem garrafinha de vidro, o processo é mais rápido. Mas a de plástico também funciona, demora só um pouquinho mais, tá bom? Quando a gente improvisa, igual quando a gente vai... Vocês vão ser professor de ensino médio, ensino fundamental. As escolas normalmente não tem nada. Nada. A gente chega para dar aula, a gente leva na sacolinha, na mochila, tudo para você dar aula, porque nem o fermento eles não te dão. Então, a gente faz o quê? Não tem vidraria. O que eu fazia? Eu levava os copinhos descartáveis, montava com eles todos os nossos ingredientes da aula, e aí, na hora que eu começava a misturar
na minha garrafinha, né? Eu pedia para os meninos, olha se tem garrafinha de vidro na casa de vocês, olha se tem garrafinha de água dessa, e aí a gente esterilizava antes, jogava um álcool, deixava secar, porque às vezes, peraí, desculpa, que às vezes eles levaram vidro que a mãe tinha garrafada dentro, né? Vidro que estava com suco. Então, olha se o vidro, se essa garrafa que vai ser utilizada, ela não esteja com outros componentes, porque se você coloca na garrafa que tinha álcool, em vez de ter a liberação de gás carbônico, pode ocorrer o quê? Uma outra reação ali dentro, tudo bem? Então, é importante que a garrafinha seja limpa. O bom do laboratório é que tem o Erlenmeyer, você pode utilizar as vidrarias do laboratório, né? Em casa, que ela seja limpinha. Tudo bem? Combinado? Tem que ser uma garrafa pequena, professora? Não, não precisa ser pequena, não. Mas, por exemplo, tem a primeira substância lá, eu acho que ela é 600 ml. A primeira que você mistura só com fermento. Essa aqui, por exemplo, ela é 500. Então, não caberia, entendeu? Eu teria que usar uma maior. Agora, para as do balãozinho, porque essa de 600 é a que você vai usar para encher os outros. Então, a dos balões menores pode ser uma desse tamanho aqui ou uma menor, você que sabe. Mas lembrando que você tem que olhar o bico aqui, tá bom? Você vai olhar a circunferência se dá no seu balão. Tenta pegar um balão menor, não pega aquele balão gigante, porque vai demorar muito para você ver um gás carbônico crescendo nele. Certo? Para ele inflar. Deu para entender, gente? Na hora que vocês lerem, professora, na hora que vocês estiverem lendo, vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu fiz um gabarito para os tutores, tá? Eles sabem aonde eles têm que ir ajudando vocês. Tem lá um monte de casos que eles vão poder auxiliar. E se vocês precisarem, eu estou na plataforma. Eu só não olho os fóruns. Vocês têm que mandar recadinho particular para mim. Tá certo? E eu passei meu e-mail para vocês aí. Quem precisar do material em PDF, pede para mim por e-mail, mas você escreve para mim. Professora, eu sou aluna da UEG do CEAR, porque eu dou aula em outras faculdades, e aí, às vezes, eu vou te mandar um material de genética, que eu sou professora de genética, de histologia e embriologia, e aí eu mando para você o material errado. Combinado? Certinho? certíssimo. Então, 2 horas de aula. Passou rápido, muito Passou bom. um ano, acho que tinha muita coisa para a gente falar ainda. Muito Espero bom, não a rapidez, mas assim, toda a desenvoltura e todas as questões que ficaram claras para a gente. Eu acho assim que vai surgindo na hora que vocês forem fazer as atividades, vai surgir umas dúvidas. É só vocês não pesquisarem na Wikipédia. Pesquisa no site de faculdade, pesquisa em outro site que, se você tiver com muita dúvida no Leninger, no livro, pela linguagem, pega no site mesmo, por exemplo, Associação Nacional de Bioquímica. Eles têm muito material legal de fácil entendimento, né? Tudo menos o Wikipédia, Colégio São Francisco, essas coisas de ensino médio para vocês não servem mais, não. Tá? Peguem aí material já no nível de vocês, superior. Combinado? Certinho? Se precisarem de qualquer coisa, contem comigo. Foi um prazer conhecê-los. E aí a gente vai se ver rapidão no outra live, né? O professor Reinan, acho que ele saiu, porque ele tinha aula no mestrado, saiu. Mas eu deixo aqui o agradecimento na participação de vocês, tá? Por vocês estarem comigo há 2 horas, com o Reinan aí meia hora e comigo na outra hora. Vou entrar agora numa aula de TCC bem legal para os meus alunos. Pessoal, abre aí a fotinha, deixa eu tirar uma fotinha de vocês. Abre aí a... Ih, meu celular acabou a bateria. Alguém pode tirar uma fotinha nossa e mandar? Tem como tirar print da tela pelo print screen no Deixa teclado tem. Deixa eu PRT parar a e PSC. apresentação. Calma.